Cara, você não vai mais no jogo aberto para ver que as últimas informações do Corinthians nem concorda em valores que significa o Corinthians por mais 2 anos. Vamos ver aí que o Ronaldo já anunciou essa renovação de contrato de Memphis Depay. Bi Guimarães vai contar pra gente esse desfecho, essa reviravolta. Memphis Depay renova com o Corinthians. Uma pressãozinha aqui, uma pressão ali. O presidente ficou sem saída e cedeu, Gabi. Pra você, aquele bom dia. Eu já aviso que aqui no estúdio, não sei, eu não tô muito feliz não, viu? Dia difícil pra você, não é, Rê? Bom dia pra você, então. Te desejando boas energias pra você, pro seu Colorado. Mas o papo aqui é o Alvinegro e uma novela que se estendeu, que se desenrolou, mas que agora tem uma finalização. Memphis Depay está de contrato renovado e já tá também, gente, reintegrado. Está aqui dentro do CT Joaquim Grava, já com os comandados de Fernando Diniz, já que ontem o presidente Osmar Stabile confirmou a renovação de contrato, a extensão do vínculo por mais 2 anos. Ele fez esse anúncio, se pronunciou depois de uma reunião do Conselho de Orientação, o CORE. Houve uma votação no Parque São Jorge que terminou empatada entre os conselheiros e o responsável por desempatar foi o presidente do Conselho, o Miguel Marques e Silva. Vale explicar, Rê, para quem está nos acompanhando, ligado aqui no Jogo Aberto, que o CORE tem caráter consultivo. O que isso quer dizer? Eles basicamente falam, acho uma boa, não acho uma boa, mas o dono da caneta é o presidente Osmar Stabile e ele escolheu assinar e renovar com o holandês. Eles continuam caminhando juntos, Memphis Depay e Corinthians. Um aspecto financeiro importantíssimo. A dívida foi fixada em 42 milhões de reais, portanto, sem juros e sem correção monetária. O Corinthians agora vai pagar esse valor em 4 parcelas semestrais. Igual você falou, uma parcelinha aqui, outra ali. A primeira já anota aí, viu, Osmar Stabile? Em janeiro do ano que vem e a última em agosto de 2028, perto do fim do novo vínculo do holandês, que, como eu disse a vocês, deu também um passo atrás. Então essa renovação foi possível também por causa da redução de valores, se a gente comparar com o primeiro contrato dele com o Corinthians, e também de alguns cortes de cláusulas iniciais. O Depay está aqui dentro do CT treinando. Amanhã faz mais uma atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz. E aí, na quinta-feira, a tendência é a de que ele seja relacionado para a partida de oitavas de final da Libertadores. É o duelo de volta contra o Rosário Central. Na ida foi 0-0. Agora é o contato do Depay com a fiel torcida. Essa foi uma novela e tanto de um astro desse Memphis Depay. Então vamos agora na reportagem para relembrar tudo o que aconteceu nesse roteiro digno de novela. Peitado Coringão, sem call, sem B.O. Sou maloqueiro, não desisto, nunca venho, não para, papá. Quando um assunto se estende muito, chamamos de novela. E nesse caso, não é exagero. Depois de mais de um mês, o capítulo final. Memphis Depay segue no Corinthians. Foi um processo demorado, como todos já sabem. Mas, graças a Deus, levamos lá para o CORE, que precisaria passar pelo Conselho de Orientação. Quando passa o valor de 40 mil salários mínimos, é necessário passar pelo CORE. E nós passamos, graças a Deus deu tudo certo. Conseguimos a votação necessária para a aprovação e nós estamos aí tranquilos. O presidente confirmou a renovação com o holandês depois que o Conselho de Orientação deu o aval. O presidente quis jogar uma responsabilidade para o CORE? Não vi isso, não. Não vi dessa forma. Foi muito mais uma cautela, entendeu? Uma cautela e compartilhou isso e pediu uma orientação para o CORE. A votação terminou empatada em 6-6. E a decisão pela aprovação foi do presidente do CORE.
Os contratos foram mostrados lá, tá? Tudo foi demonstrado e os valores agradáveis. E foram analisados e houve também a demonstração por parte do Departamento Financeiro, tá? Um ponto fundamental, já que na semana passada o Corinthians divulgou uma nota informando que não renovaria. A justificativa foi a responsabilidade financeira. E ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians, em todos os aspectos, principalmente na questão financeira. Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians, porque não adiantava eu fechar qualquer contrato se eu não comportasse pagar no futuro. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em quem vem depois. Estava encerrado o caso. Era independente do que ia acontecer, o caso estava encerrado. Aí houve essa conversa, telefonemos, vamos conversar. E como eu disse para vocês que era uma questão financeira, então, se é financeira e alguém abre para negociar financeiramente, eu estou à disposição sempre. Depois da cena dessa conversa, houve uma redução de valores no contrato em torno de 30 milhões de reais. Depay aceitou diminuir receitas estipuladas com arrecadação de marketing e valores relacionados a conquistas de títulos, além de cortar uma ajuda de custo mensal de 250 mil reais. Por fim, Memphis também aceitou fixar a dívida de 42 milhões de reais que o Timão tem com ele, retirando juros e correção monetária. Ele abaixou bem, eu não queria falar em números aqui para vocês, mas ele abaixou consideravelmente o contrato em virtude da necessidade, da vontade do jogador de ficar e da necessidade do Corinthians de arrumar uma forma da gente pagar. A mudança de rota também foi motivada pela grande repercussão e pela pressão da torcida. Mas também ficou marcada por ameaças direcionadas ao presidente do Corinthians e à sua família. Vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Então, olha, foi uma situação difícil. Gente mostrando faca, gente mostrando revólver nas redes sociais. Tudo bem que a gente está tomando as providências necessárias. Existe lei, existe ordem nesse país. As medidas legais já estão sendo tomadas. No clube, o capítulo final da novela terminou com uma cena. A ligação de Osmar Stabile para Memphis Depay. Eu fiz todo o processo dentro daquilo que nós combinamos, que nós conversamos, e assim que terminou, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele e dizer para ele o seguinte: olha, estamos juntos mais 2 anos, Corinthians e você. A vontade da maioria foi feita, Rona, e ele ficou e agora vai jogar mais uma vez pelo Corinthians. E a rede social explodindo hoje, menina, explodindo, não só a rede social, como a cabeça do Cicinho também. E explodindo também o Edu. Cabeça aí, é pra mostrar que você capotou, menino, naquele buraco. O Edu até fugiu, o Edu saiu fora. A verdade é uma só, o Stabile, pra quem não conhece, o Stabile aí, o homem, ele é empresário, né? Ele sabe negociar, ele não queria renovar. E não queria, pelos moldes que estavam. Ou foi um blefe, né? Não sei se você joga pôquer, né? Mas às vezes, eu não jogo, quero. Eu jogo truco. Aí, e sou campeão internacional de truco. Peraí, agora vamos lá. Fala, vamos falar sério. Você quer pôr a faixa aí na cabeça? Vamos falar sério. Vocês estão... Abre o coração, abre o coração. É que eu vejo a empolgação de vocês. Eu vou colocar em você isso aqui, porque você vai dar bye-bye hoje pra Sul-Americana. Põe aqui, bye-bye pra Sul-Americana aqui, pronto. É que eu vejo a empolgação de vocês. Gente, vem cá. Vocês ouviram a entrevista do presidente? Vocês acham que o presidente queria renovar? Não. Invadir a conta do cara. É revólver, é faca. A conta da família. A conta da família. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Se eu sou o presidente, eu falo, gente, toma aqui, vocês... Não, tá nítido que o presidente não queria, que é uma dívida que vai ter que pagar e vai... Ele procurou pra renovar, então? Procurou, mas olha o discurso do cara. Ué, mas por que ou vai ou racha.
Não, vocês estão de brincadeira comigo. Você ouviu que ele falou também que ele negociou novos moldes no contrato? Você já tá que ele preocupado? abaixou Você já tá preocupado com o mais Você ouviu ou você não ouviu Novo também? moldes, Ronaldo. Que novo moldes? Então destampa a orelha aí que você vai cair hoje. Não tem nada disso daí, não. Mas vamos lá, boa sorte pro Corinthians tentar pagar. O Marcelão, pega essa cara de tacho. Não é cara de taxa. Não tá doendo, gente. É porque vocês têm que viver a realidade. O cara, ele falou assim, ó, debaixo de muita... É que ele não quis falar, né? Mas debaixo de muita pressão, de ameaças que eu recebi, até ameaças bruscas aí de torcedor, invadiram o... Está errado, óbvio, né? E ele falou... E aí, como que não vai renovar? Mas você acha que foi por isso só? Negociou, ele não estava presente nessa última... Ele já estava Ele só não deu de tiririca. Quase eu só renovei porque eu não quero mais... Não, ó, Xixi, está parecendo menudo, velho. Ai, meu Deus! Mas que ele foi pressionado, é nítido que foi. Agora, se ele mudou de ideia, se ele revisou os números e chegou numa conclusão que valia a pena, que é o melhor, tá tudo certo. Que agora o Memphis seja feliz, o Corinthians também é um jogador renomado, já mostrou o seu talento dentro do Corinthians. E não é à toa que a Fiel pediu o Memphis, muita gente da mídia também, o Ronaldão era um deles. E agora tá tudo resolvido. Que assim seja, que o casamento seja feliz. Que pague o salário da turma também, guia, né? E tem que jogar quinta-feira. Já tá treinando lá e tem que jogar quinta-feira. Que o marketing também apresente alguma estrutura para que o presidente possa trabalhar aí, que vocês trabalham para o clube também. Que o marketing ajude a pagar o transfer ban. A pagar o transfer ban, que tem 3 aí nas costas, que vocês trabalhem um pouco mais. Mas isso é Começam importante. a pegar coisas pro Corinthians agora. O transfer ban não dava para contratar, agora tem um reforço. Era o único reforço que o Corinthians conseguia botar no time, porque mas não dava se não tivesse transfer ban com esse dinheiro, mas ele ainda não tá no bid, Ele ainda não tá no bid. Não, sim, mas o Corinthians já tinha acertado. Você tá torcendo até o final, Você vai secar o bid. Você vai secar o bid, A questão é que ele não tá ainda. Não, mas já tá treinando pra jogar quinta, pô. Ele já vai jogar na quinta-feira, pra desespero seu. Mas vocês acham que ele vai jogar quinta? Ué, não vai jogar quinta, não? Vai pelo menos entrar no segundo tempo, não? Claro que sim. Deixa ele. Quem acompanhou o jogo contra o Cruzeiro, o Corinthians precisa de banco de reservas, de opções, de elenco. Titular, porque nós colocamos o tal de Matheus, como é que é? Matheus Pereira. Nossa, o bom era o outro que estava do outro lado. É o do Cruzeiro. Que estava do outro lado. Agora a Nhaca que estava do lado do Corinthians é impressionante. Não, mas pode ter certeza, vocês não colocaram o Alejandro. Alejandro? Acho que ele vai... Negão, Alejandro, você lembrou alguma coisa, Negão Alejandro? Não. A hora que ele vê, ele não vai jogar futebol de areia. O Negão deve estar lanchando. Ô, Negão, já foi procurar outro emprego, né? O Negão, Nossa Negão foi falando. Desligaram o microfone. Desligaram o Negão. Já tá legal, Negão. Tem que também entender, e tem a parte burocrática e a parte tática e a parte física, se o Memphis já joga na quinta-feira ou não. Então, são respostas que a gente vai trazer aqui, tá, Bruno? E, além de tudo isso, a assinatura do contrato, de fato. O anúncio que deve acontecer agora nos próximos minutos, possivelmente aqui dentro mesmo do Fala Fonte. Tem que acontecer hoje, até pode acontecer amanhã. A ideia é que ele esteja inscrito, pelo menos que a renovação entre no BID até quinta-feira, data do jogo de volta contra o Rosário Central. Ali seguramente vai explicar mais a parte tática, a parte técnica, a parte física. A ideia do Fernando Diniz é contar com ele pelo menos na reta final do jogo ali, 30, 25 minutos, caso seja necessário. Mas burocraticamente falando, o Corinthians corre para hoje assinar o contrato, registrar o contrato no BID e, paralelamente a isso, renovar o visto de trabalho dele. O visto atual expira no dia 22, ou seja, para esse jogo contra o Rosário, é na boa, tá sossegado. O problema passa a ser os próximos jogos, mas com quem eu conversei aqui, que trabalha perto do Memphis, a informação foi que quando ele tira o primeiro visto para poder trabalhar no Brasil, na Polícia Federal o negócio foi super rápido, demorou questões ali de segundos não, mas questões de minutos. Então é o típico problema que o Corinthians vai resolver com certa urgência. A maior urgência mesmo é a assinatura do contrato, colocar ali o preto no branco, a assinatura, porque a questão do visto de trabalho, ao que tudo indica, será de fácil resolução. Então, essa do visto, é, como o Bruno Andrade diz, para além do jogo de quinta, certo? Porque na quinta-feira o atual visto ainda é válido, certo, Bruno? É isso que você traz pra gente. Aliás, tem matéria no espn.com.br também, com o que o Luciano Borges apurou por lá também, né, Bruno? Tendo em vista que o visto dele acabaria, então, dia 22 de agosto, 22 é sábado, o jogo contra o Rosário na quinta,
Para esse jogo, é uma questão mesmo de bid. A assinatura de contrato, porque o contrato não foi assinado ainda, ao que tudo indica será assinado hoje, logo depois do treino, e depois entra a questão do bid, a regularização na CBF, para o jogo de quinta, ao que tudo indica hoje, tudo fica resolvido. E depois fica para resolver a questão do visto de trabalho, que como eu disse agora mais cedo, é uma questão também de fácil resolução, talvez fique para amanhã, por exemplo. Hoje mesmo a corrida é contra o tempo para assinar contrato e registrar no BID. E ao que tudo indica vai acontecer mesmo, Bruno Diego. O Elton mandou aqui, ó, quinta-feira a audiência de Corinthians e Central vai ser grande. Com o holandês a audiência aumenta ainda mais. Pô, muito, cara. E é só aqui, hein, pessoal? Aliás, não coloquei, hein? Precisamos colocar as nossas transmissões aí da semana. Depois puxa aí, Fabrício, porque hoje tem o Flu e tem bastante coisa do Fluminense pra gente falar. Além do Corinthians, tem o São Paulo também. Você tem informação do São Paulo, né, Diego? Isso. Um processo aí de 14 milhões. Depois a gente entra em mais... Hoje é rodada dupla tricolor aqui, tá? Primeiro o Fluminense, já jogando decisão na Libertadores contra o Rivadavia. O Zupac tá lá, daqui a pouco entra com a gente também. E na sequência tem o São Paulo. Mas tem muito, então, de Corinthians e tem ainda o Botafogo, hein? Porque o Bruno, a gente já começou falando do Corinthians, que é o que o chat quer saber, mas tem informações do Botafogo e também do Franklin Carvalho. Agora, essa questão da expectativa do jogo de quinta, esse clima já está criado. Esse ambiente, imagina o que vai ser se tiver tudo regularizado, ele tiver condição, estiver no banco, se o Diniz chamar o Memphis. Cara, a Neoquímica cai. Não vai ser, Diego? Aí a dúvida é qual o Memphis que a gente vai ver, porque é um Memphis que esse ano jogou muito pouco. Se não me engano, foram 7 jogos pelo Corinthians. Na Copa ele jogou 70 minutos. Ano passado ele jogou muito. Né? Tanto que tem essa idolatria da torcida do Corinthians por ele, que para mim também é meio difícil de entender. Eu acho que é mais uma carência do torcedor corintiano do que... Entender, não, mas ele não é um ídolo assim desse jeito para estar essa comoção toda. Não, mas porque ele... é ruim com ele, é pior sem ele. Acho que é mais isso. Não, mas eu acho que é um pouco da carência do momento. Mas você acha que o Memphis é um ídolo do Corinthians? Eu acho que é. Ídolo? É ídolo. Pô, o cara... Aí não, né? Ídolo não. É ídolo, claro que é. O chat vai responder. Porque salvou o rebaixamento e ganhou o título. Ele é referência. Rivelino não ganhou o título, ele é ídolo do Corinthians. Tudo bem, mas olha só, o Memphis é ídolo do Corinthians ou não? O chat responde pra gente e pode mandar aqui no nosso chat. Ele é melhor que os outros, mas... Olha a comoção toda que a torcida fez. É ídolo. Pô, o cara salvou o time do rebaixamento. O cara ganhou título contra o Palmeiras. Pisou na bola e o caramba. O cara ganhou a Copa do Brasil. Ganhou o título contra o Flamengo. Claro que é ídolo. O cara ser ídolo do Corinthians, ele não precisa ganhar título, cara. Rivelino não ganhou título. Sócrates ganhou 3 paulistas. Entendeu? São questões além do campo para esse ídolo do Corinthians. Ele é um bom jogador da história do Corinthians. Mas aí tá. Ídolo é Marcelinho, é o Neto, é Vampeta, é outra coisa. Mas essa relação que ele tem com o torcedor já não... Mas será que essa relação não é porque o torcedor do Corinthians está carente de ídolo? Não tem grandes ídolos faz tempo, grandes ídolos. O grande ídolo último foi o Cássio, que muita gente fala que não era identificado, era o Cássio. Era o Cássio, é. Mas muita gente fala que ele não era tão identificado com o clube. Ele ganhou tudo. Lógico que ele é ídolo do Corinthians, mas muito corintiano da torce estava aí. O Fábio Santos é ídolo? O Fábio Santos ganhou tudo no Corinthians. Ganhou tudo. Sim. Mas o Memphis é ídolo. Fábio Santos é ídolo. Ô, Fabrício, Fábio Santos era identificado com o torcedor. Fábio Santos é ídolo ou não é? Entendeu? Desculpa, o Memphis. O que eu tô querendo dizer é que pra ser ídolo do Corinthians é mais que título. Fabrício, o Memphis é ídolo ou não? Titubeou. Fabrício falou que está próximo. Não, mas espera aí, a torcida não faria o que fez. Eu digo que mas acho que é mais por ter uma carência, cara. Porque assim, o time depende dele, do Yuri Alberto e do Garro. Entendeu? Se não tiver os 3, não vai ganhar. Só tem a Libertadores pra ganhar. Sem o Memphis não vai ganhar nunca mesmo, entendeu? Porque ele é o melhor do time junto com os caras, mas ele não joga faz tempo. Ídolo não, ele é um bom jogador. Cara, eu acho que se ele não fosse um ídolo, a torcida não faria o que fez. Mas você não acha que pode ser essa carência de não ter outro? Pode ser, assim, sem o Memphis, sem o Yuri Alberto, o ataque tá sendo o Pedro Raul e o Guinegão, não é? Bem, mas eu acho que ele já fez... É um ataque bem abaixo. Mas eu acho que o que ele fez já gera uma idolatria, Bruno. Só pelos títulos, você acha? Não, pela identificação mesmo. Vou entrar na discussão aí. Eu acho que a discussão é boa, a pergunta é válida, compreendo na perfeição o torcedor que venha chamar ou que considere o Memphis Depay ídolo. Eu encaro mais como grande referência, boa referência. Eu vou muito mais na linha do Diego aí, que pela carência recente na história do Corinthians, enfim, jogadores com 2, 3 anos, com um título aqui, outro ali, enfim, passam essa imagem de idolatria, passam a imagem de ídolo. Eu não compreendo, mas, enfim,
eu acho que boa parte dessa repercussão quer que ele fique, da renovação, é pela grandeza do Memphis, não pelo que ele fez somente no Corinthians, mas pela figura que ele tem, por tudo aquilo que ele representa para o clube e para o futebol internacional. Enfim, é confuso, é complexo, é controverso, mas a minha aposta, o meu palpite, carta Bruno Andrade, eu vou muito mais no referência. O chat tá maravilhoso. O cara mandou aqui, carência é o que você tem. Mandou o Jonathan, tá bravo com você, hein, Diego? Pra quem faz gol do título, vira ídolo. Não sei, mais ou menos. Lógico que é ídolo sim, assina embaixo, mandou o Bento. O Baruel tá lá, vendo o programa. Eu vou ligar pro Baruel. Depois de ler o chat, antes de chamar a Lili, não sei como é que tá pro link dela, só para trazer aí uns pormenores a parte física e também emocional do Memphis aí nos últimos dias. Conversei mais cedo com uma pessoa próxima a ele e eu conto detalhes de como é que foi a expectativa do Memphis nas últimas, 24 horas, 48 horas. Excelente. Então, a gente já fala isso. Só deixa eu ler, porque algumas mensagens aqui, ó. O Leandro mandou... Não, isso eu não posso ler. Ser ídolo é atemporal. Vai além do contexto atual. Tevez é ídolo. Temos admiração e referência. Ainda não é, mas acho que ele vai fazer o dele aqui. Mandou a Lari. A gente pode responder depois. Lili, o que você tá todo jogo na Neoquímica. O Memphis é ídolo ou não é? Vou falar uma coisa para vocês. Bom dia, primeiramente, né? Beijo para todos aí que estão acompanhando o Fala Fonte. Ele é tratado como ídolo. Na Neoquímica Arena, onde ele pisa, onde tem torcedor corintiano, ele é tratado como ídolo. Então, assim, quando eu converso com muitos torcedores, eles falam, alguns falam, os mais jovens, não, ele é ídolo, outros falam, ele é referência, é um cara emblemático, um cara que está marcando, está caminhando para se tornar ídolo, por vários fatores. Essa questão de ter pisado na bola, né, literalmente ali na final contra o Palmeiras, é um marco gigantesco. É um marco gigantesco para um jogador do tamanho do Memphis, num clube do tamanho do Corinthians contra o maior rival. Então isso aí já conta. São 3 títulos. Chegou e ajudou a salvar do rebaixamento. Não estou falando só de campo e bola. Fora das 4 linhas também é um jogador que vem representando, que vem falando coisas que muitas pessoas não têm coragem de falar, então expondo coisas da política do clube. Então, os mais velhos que eu converso dizem assim, ele está caminhando para se tornar um ídolo. Os mais jovens já chamam ele de ídolo. Acho que é essa coisa geracional. Então, acho que a gente pode chegar a essa conclusão. Sim. Pode ser, Diego? Se ele tivesse saído hoje, ele seria considerado ídolo daqui a 10 anos? Eu acho que não. Ele pode vir a ser, mas hoje eu acho que ele não dá para ser. Por exemplo, hoje, 20 anos depois, o Tevez é considerado um ídolo? O Tevez eu acho que sim, porque ele tinha uma identificação maior corintiano do que o Memphis. O maior, os caras chutaram o carro dele para ele ir embora do clube. Mas o Corinthians é assim, cara. Não deixou o Memphis Corinthians sempre foi assim. Chutaram o carro do Edilson Capetinha também, que é ídolo. Edilson também, deram um tapa na cara do Dinei. Rivelino também, anos 70, ela foi enxotado do clube. É assim o Corinthians, entendeu? Tá bom, beleza. Vamos lá, então, agora com as informações todas, tá? Mais informações. Então, o Bruno já vai trazer pra gente questão física, emocional e tudo mais. E a Lili pode contar pra gente como é que tá essa questão do contrato, também se já foi assinado ou não, Lili. E o ambiente por aí, vai ter entrevista coletiva dele ou não? Como é que tá isso? Porque ontem até chegaram a falar, né, que ele já daria entrevista. É que assim, tudo mudou, né? Quando o contrato dele até então, o Corinthians avisou que não seria renovado, tinha uma entrevista, na verdade um pronunciamento, não seria uma coletiva dele no domingo seguinte. Então estava praticamente quase tudo certo. Aí o Corinthians volta atrás para conversar, para tentar rever questão de contrato, por conta da pressão que Osmar sofreu, por conta do mal-estar que isso causou aqui dentro do CT com a comissão técnica. O Diniz queria a chegada do Memphis, falou com ele um dia antes, então por isso o Corinthians voltou atrás. Então aquele pronunciamento lá que iria acontecer, que o Memphis falaria tudo, não aconteceu porque o Corinthians reabriu as conversas com ele. Ok, agora que está tudo certo, pela parte do Memphis já está tudo assinado, está tudo certo. Inclusive ele está aqui no CT, ele chegou por volta das 9 da manhã, vai participar do treinamento, vai participar também de uma grande fase de recuperação aqui pós-treino, pessoal de fisioterapia, banheira de gelo. Então ele vai passar por todos esses processos, deve sair daqui lá por umas 3, 4 horas da tarde, tá? E inclusive deve fazer trabalhos com o grupo no campo. Porque qual que é a questão agora? Essa questão de
de coletiva dele falar até o jogo de quinta-feira isso não deve acontecer, porque o Diniz quer contar com ele. E o que eu consegui apurar é que o Diniz ele falou diretamente também, né, com o preparador físico particular do Memphis, com o Diego Pereira, para saber as condições físicas dele. O retorno foi positivo, que ele pode contar com o Memphis sim na quinta-feira. É óbvio que uma minutagem controlada, porque ele vem fazendo preparo físico, mas trabalho com bola, né? Ele precisa fazer, pegar ritmo de jogo, mas pelo menos aí uns 40 minutos o Diniz pode contar com ele, ou sei lá, uns 20 minutos do segundo tempo, mas a expectativa é que ele entre. O pronunciamento, não, na verdade, uma coletiva deve acontecer depois. A gente lembra que final de semana tem jogo lá em Curitiba, né? Então o Corinthians enfrenta o Curitiba. Então veremos como será essa logística aí, de repente, na sexta-feira, dependendo do que aconteça contra o Rosário Central. Tá, o Lili, continua aí com a gente. O Bruno acho que tem também algo sobre essa parte física e também emocional do Memphis para acrescentar em cima do que a Lili está falando, Bruno. Eu até separei aqui, fui na conversa do WhatsApp para poder ler exatamente, literalmente, o que a fonte falou para mim sobre essa parte mais emocional do que física, mas uma coisa puxa a outra. Abre aspas, ele estava louco para treinar com a equipe, ele reclamava todo dia, não aguentava mais a academia, trabalhar praticamente sozinho, quer treinar, quer jogar, quer estar com os colegas, ele quer muito bola, quer muito jogar. Então era um Memphis Depay incomodadíssimo, não só com a indefinição, mas esse afastamento em relação aos companheiros, ao Fernando Diniz, ao dia a dia, Marcelo Paz, Júlio César e companhia, continuou treinando. Eu sei que a Lili também deve ter informações sobre isso, treinando com o fisioterapeuta dele, preparador físico particular, continuou se recondicionando, trabalhando. Não vai estar 100%, evidentemente, porque falta ritmo de jogo, mas fisicamente ele está bem. Não está machucado, não sente dores, vinha treinando quase que em 2 períodos todos os dias, mas nada como estar com os colegas no dia a dia, enfim, com o treinador, com o gramado, com cheiro de grama, com bola e companhia. Então é isso. A previsão dessa pessoa também, otimista, é que se o Diniz precisar dele, pode contar com ele no segundo tempo. Então, Lili, ele deve a parte burocrática decidida, então ele deve ficar no banco, cara. Aquilo que a gente estava falando no começo, hein, Lili? Imagina se a hora que o Diniz chamar o Memphis, o que vai acontecer com a Neoquímica. Isso, essa é a ideia. Bruno, porque a ideia inicial era que ele estivesse no jogo de ida, né? Se tivesse tudo certo, se o Corinthians tivesse cumprido o que foi acordado com o staff do Memphis, ele teria jogado, teria viajado já para Buenos Aires. Como isso não aconteceu, então o Diniz quer contar com ele na quinta-feira. E é isso que o Bruno falou, né? A gente percebe que as fontes, assim, tudo caminha no mesmo sentido. Tá bem fisicamente, fez todo o preparo físico, estava treinando quase que em 2 períodos, mas é isso, né? O jogador, ele precisa do ritmo de jogo, ele precisa estar ali no gramado, precisa estar com os colegas. Então, quando fala assim, ele está 100% para entrar em campo, fisicamente, ele não tem nenhuma lesão, ele está bem. Mas é isso, é o ritmo de jogo que ele vai pegar aqui no CT. Na bola, no campo ali com os outros atletas hoje e amanhã, para quinta-feira, ele está disponível aí num segundo tempo. E aí, Bruno, essa história, hein? Imagina o momento, eu estarei lá, né? A transmissão é nossa. Então, eu só estou esperando o momento aí, tomara que dê tudo certo, para falar assim, olha, vai trocar. E aí anunciar que o Memphis vai entrar. Você vai estar no campo, certo, Lili? Na transmissão no campo. Sim, estarei na transmissão. Imaginou Memphis aquecendo, aquele jogo duro, sei lá, 1-1, 0-0. Chama o chefe, hein, Diego? E vem abaixo, né, cara? Porque é o que o torcedor tá esperando dele, né? Que ele venha e decida e... O Corinthians só tem a Libertadores esse ano. Entendeu? Então, porque o Corinthians não vai ganhar o Brasileiro. E assim, você brigar por uma vaga na próxima Libertadores, é melhor você tentar ganhar o torneio agora. Claro. E não vai ganhar sem o Memphis. Não vai ganhar sem o Yuri Alberto, sem o Garros. O Corinthians depende muito dos 3 e por isso que ganhou ano passado. E se ganhar de novo, vai ser por causa deles. Se o Memphis tivesse saído, a chance do Corinthians ganhar a Libertadores... Diminuiria. Não, ia para quase 0, porque o Corinthians é pior do que vários outros times que estão jogando, inclusive que o Rosário. Com o Memphis, a chance é muito maior. Ainda mais que o Corinthians é um time que em mata-mata cresceu muito ano passado, jogou muito nos mata-matas. Esse ano no Paulista ele não foi bem, mas ainda pode jogar. A Copa do Brasil foi mal. Até foi, se não me engano, foi uma incompetência da diretoria, porque o Memphis podia ter renovado antes e jogado contra o Inter também. Ou não, entendeu? Então aí o Corinthians perdeu uma bolada de premiação, porque esse time do Inter aí, desculpa, é horrível. Era um jogo pro Corinthians ganhar. O Corinthians hoje é muito melhor que o Inter, é um time que está brigando para não cair, entendeu? Então o Memphis já não jogou a Copa do Brasil, já foi uma perda gigantesca. O que ele tem agora é esse jogo com o Rosário, para o Corinthians ter um título para ganhar no ano. Meia hora, se ele entrar e decidir, aí sim, ele vai caminhar para ser... Que loucura. E ele é capaz disso, hein?
Exato, tem toda a capacidade. Tem. A dúvida é que a gente está falando dessa parte física. Esse ano ele fez 7 jogos pelo Corinthians, jogou 70 minutos na Copa. Será que ele vai ter ali condição de entrar bem? Não, mas e decidir um jogo nesse nível? Eu concordo com o Fabrício, cara. Ele tem estrela. Em jogo grande ele aparece sim. Tanto que se a gente for ver, não é, a Lili vai me ajudar. Nesse ano, não tem sido um ano brilhante do Memphis. Mas eu lembro dele em 2 jogos e 2 lances. Um jogo contra o Santos, na Vila. Fez um gol, não foi? E lembro dele contra o Flamengo. Isso. Quer dizer, a gente tá falando dos dois. Contra o Vasco que ele também, lesionou. contra o Palmeiras. Ele foi bem nos mata-matas e foi bem nos clássicos do ano passado. Não, tô falando desse ano. Desse ano? É, não tô nem puxando Esse do ano ele fez passado. um gol e deu uma assistência só. Então, mas aí que tá, Teve não é, jogo do Lili? Flamengo Contra o que ele Santos lesionou, na Vila lembra? e contra o Flamengo no lance onde ele se machuca. Isso, ele deu assistência, aliás, de 3 dedos, né? Uma belíssima assistência ali pro Bidu. Ele acabou sentindo a perna depois e aí ele acabou afastado. Mas ele, assim, foram poucos jogos essa temporada, mas o Fabrício falou e eu concordo, ele tem estrela, ele é um cara decisivo, então é importantíssimo que ele possa ter essa minutagem na quinta-feira. Ó, tem uma coisa, o Diego tá aqui. Na manhã dessa terça-feira, quando o presidente da parte representou o serviço de casa para a organização do Corinthians. A expectativa é de que ele esteja em campo de jogo da quinta-feira, porque o Rosário Central fez a visita ao controle de Corinthians. Na noite da última segunda-feira, o Conselho de Orientação do Corinthians deu conhecer a política para a renovação do contrato do jogador. O acordo do grupo preferiu orientar se sentiu seguro para a cidade de Corinthians, o que deve ocorrer nas próximas horas. Com o acordo ligado, Memphis retornou à convivência com o elenco do Corinthians. O Memphis chegou a se videoquimar cerca de 9 horas e 7 minutos, e deve trabalhar com o plano do trabalho. O departamento de futebol colocou uma tempo para registrar o patente do PIB. Antes do jogo da próxima quinta-feira, contra o Rosário Central na mente de Careta. O ministro de Trabalho, válido até 22 de agosto, o jogador depende da regularização do sistema de CPF. Depois disso, o governo irá considerar Memphis estender o documento autorizado do contrato de trabalho do atleta. Mesmo sem entrada no trabalho de 50 dias, o atacante terá que participar de todos, após exercer devidamente a disposição e ficar em posição de matéria de Fernando Diniz. A previdência de Diniz começa no banco de reserva diante do Corinthians em 30 a 45 minutos. Apesar de não atuar desde 25 de junho, quando defendeu a seleção pela onda da Copa do Mundo, e não finalizou a determinação da equipe no torneio, o staff de Memphis defende que ela tem 7 boas condições físicas para ajudar o Corinthians no jogo decisivo pela primeira vez. Durante os dias, o jogador trabalhou com o treinador físico Diego Pereira, que entregou a comissão técnica de alguns dias e deve manter o acompanhamento profissional dos próximos meses de contrato com o Corinthians. O camisa 10 disputou 24 partidas da temporada, com um gol e uma assistência.